Quantas vezes dizemos está tudo bem enquanto sabemos que não está? Quantas vezes fingimos aceitar algo que na verdade nos fere? Essa dissimulação constante, esse esforço para parecer estável quando por dentro há caos, era o que Nietzsche via como uma forma de decadência. A fraqueza, nesse sentido, não é apenas ausência de força, mas recusa à honestidade. É viver desconectado da própria essência, conformado com um papel que não escolheu, repetindo o que o mundo impõe. E quando uma pessoa vive assim por tempo demais, ela não apenas se enfraquece, mas se torna cúmplice da mentira que a aprisiona. Nietzsche via nisso um perigo social. Povos inteiros podem adoecer quando a fraqueza passa a ser celebrada como virtude. Quando o conformismo se disfarça de sabedoria, o instinto de superação morre. E sem esse instinto, nada grandioso nasce. Por isso, o filósofo insistia: é preciso desconfiar das virtudes que nos tornam cômodos. A bondade, quando usada como desculpa para a inércia, não é virtude, é fuga. A paz, quando serve apenas para evitar o confronto interior, é covardia. A força, portanto, não nasce de músculos ou autoridade, mas da coragem de olhar para dentro sem disfarces, de admitir o que realmente se quer, o que realmente dói, e o que precisa ser destruído para que algo novo possa nascer. Nietzsche via a fraqueza como o primeiro sintoma da mentira, e o antídoto para ela, dizia, é a verdade. Não a verdade abstrata das ideias, mas a verdade concreta da alma que não foge de si mesma. Nietzsche dizia que o verdadeiro inimigo do homem não é a dor, mas a mentira que ele conta a si mesmo para suportá-la. A mentira é o disfarce da fraqueza. Fingir que não se sofre, que não se deseja, que não se teme, tudo isso corrói o espírito com o tempo. Dostoiévski, em Noites Brancas, descreve um personagem que, ao ser abandonado pela mulher que ama, tenta se convencer de que está feliz por vê-la contente com outro. Ele se engana, e esse auto-engano, aos olhos de Nietzsche, é o retrato exato do homem fraco. Não há grandeza em negar a dor. A grandeza está em suportá-la sem disfarces. Para Nietzsche, a desonestidade interna é a forma mais sutil de covardia. Ela se manifesta quando alguém prefere inventar uma paz ilusória a enfrentar a própria frustração. É o tipo de serenidade que não vem da aceitação, mas da fuga. A fraqueza, então, não é apenas impotência, é o hábito de se esconder de si mesmo. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche afirma que o homem moderno vive cercado de desculpas. Ele não suporta a verdade de seus instintos, nem o peso de seus fracassos. Em vez de admitir a vontade de poder, o desejo natural de criar, vencer, dominar e superar, ele disfarça tudo sob o manto da moral. Chama seu medo de humildade, sua indecisão de prudência, sua resignação de fé. O resultado é uma existência fragmentada. Por fora, o homem parece tranquilo. Por dentro, é um campo de forças que se anulam. Ele quer e não quer, ama e teme, promete e desiste. Vive em contradição constante porque se recusa a ser honesto com o que realmente é. Nietzsche via nisso a causa mais profunda da decadência. Quando a vontade se divide, a vida perde direção, e uma vontade que não sabe o que quer torna-se refém das vontades alheias. É assim que o homem fraco passa a depender dos outros para decidir o que é certo, o que é belo, o que é bom. Ele se torna dócil, obediente, incapaz de criar seus próprios valores. A desonestidade interior é o primeiro passo para a servidão. O homem que mente para si mesmo não precisa de correntes, ele mesmo as forja. E com o tempo, passa a amar o próprio cativeiro, porque nele se sente protegido do peso da liberdade. Nietzsche chamava isso de a doença moral do homem domesticado. Aquele que perdeu o instinto selvagem de se afirmar. E quando esse instinto morre, tudo o que resta é o disfarce. A aparência de bondade substitui a força. A aparência de serenidade substitui a verdade. E assim a civilização inteira pode ruir, silenciosamente, sob o peso da desonestidade que cada indivíduo carrega dentro de si.
Nietzsche via a vontade humana como um campo de forças em constante disputa. Dentro de cada pessoa há impulsos, desejos e ideias que competem pelo controle. E quando nenhuma dessas forças consegue se impor, nasce o caos interior. Esse caos é o que ele chamava de desorganização da vontade, uma das formas mais sutis de fraqueza. A vontade desorganizada é o estado em que o indivíduo quer tudo e nada ao mesmo tempo. Deseja agir, mas teme as consequências. Sonha alto, mas sabota o próprio caminho. Vive oscilando entre o impulso e o arrependimento, incapaz de sustentar uma direção firme. É o tipo de pessoa que muda de opinião conforme o ambiente, de atitude conforme a companhia e de propósito conforme o humor. Nietzsche via nisso uma tragédia silenciosa. Sem uma vontade unificada, o homem se torna refém das circunstâncias. Ele deixa de ser autor da própria história e passa a ser conduzido pelos acontecimentos, pelos caprichos do acaso e pelas vontades mais fortes ao seu redor. A fraqueza, portanto, não está apenas em ser dominado, mas em não conseguir dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo, para Nietzsche, significa ordenar a vontade. Fazer com que todos os impulsos, até os mais contraditórios, obedeçam a uma mesma direção. Essa visão aparece com força em Assim Falou Zaratustra, quando Nietzsche descreve o caminho da superação de si. A verdadeira força não é eliminar os desejos, mas organizá-los. Não é calar a voz interior, mas transformá-la em sinfonia. O homem forte não é o que reprime, mas o que direciona. Ele pega suas paixões, seus medos, suas contradições e as transforma em energia criadora. Um exemplo claro está na diferença entre o líder que age por convicção e aquele que age por conveniência. O primeiro, mesmo diante da dúvida, mantém coerência. O segundo, muda conforme o vento, buscando aprovação. Esse segundo, diria Nietzsche, é o retrato do homem de vontade fraca, alguém incapaz de sustentar um propósito quando ele começa a doer. A força, então, é uma questão de ordem interior. Quem organiza a própria vontade se torna imprevisível para os outros, mas previsível para si mesmo. Sabe o que busca, e por isso suporta o peso das dificuldades. Já o homem desorganizado vive perdido em promessas que nunca cumpre, planos que nunca realiza e desculpas que o consolam. Nietzsche acreditava que o destino de uma pessoa é moldado pelo grau de coesão de sua vontade. Quando ela se fragmenta, a vida perde forma. Quando ela se alinha, a existência se torna criação. E talvez seja por isso que ele via a fraqueza como um tipo de desordem espiritual, não a ausência de força, mas a incapacidade de unir o próprio ser em uma única direção. Nietzsche observava que o mundo está cheio de pessoas que possuem talento, inteligência e até coragem, mas fracassam porque não conseguem permanecer fiéis a uma decisão. Chamava isso de inconstância da vontade. Para ele, a força não se mede pelo instante de impulso, mas pela capacidade de sustentar um propósito ao longo do tempo, mesmo quando o entusiasmo desaparece. O homem inconstante vive preso ao agora. É movido por estímulos passageiros e muda de direção diante do primeiro obstáculo. Ele é guiado pela emoção, não pela convicção. E essa oscilação o torna frágil, pois quem não mantém uma linha interior acaba sendo moldado pelas vontades dos outros. Nietzsche enxergava nesse comportamento uma forma disfarçada de covardia. A inconstância era para ele a máscara moderna da fraqueza. O homem que muda de ideia não porque evoluiu, mas porque tem medo de contrariar, demonstra que sua vontade é dominada pelo medo da rejeição. Ele busca aprovação, não verdade. Um exemplo simbólico dessa ideia é o personagem Malenkov, retratado no filme A Morte de Stalin. Incapaz de manter posição, ele muda conforme a pressão. Em cada cena, tenta agradar o interlocutor mais forte, adaptando suas convicções para sobreviver. Essa volubilidade o torna vulnerável, e Nietzsche veria nele o protótipo do homem cuja vontade foi sequestrada pela insegurança. A inconstância, portanto, destrói o poder de agir.
Ela dissolve a confiança porque ninguém confia em quem muda de curso a cada instante. Mas, mais grave ainda, destrói a confiança em si mesmo. Quem não consegue manter uma decisão começa a duvidar da própria capacidade de escolher. E essa dúvida constante é o início do colapso da vontade. Nietzsche acreditava que a vida exige fidelidade a um caminho. Não se trata de teimosia, mas de firmeza. O homem forte não é aquele que nunca muda, mas o que muda apenas quando decide, e não quando é empurrado. Essa diferença é essencial. Um é senhor de seu destino, o outro é levado pela corrente. A constância, para Nietzsche, é o que transforma o desejo em destino. Sem ela, a vontade se dispersa. O indivíduo até tenta criar, mas suas criações morrem pela metade. A força não está no ímpeto inicial, mas na persistência silenciosa que sustenta um propósito quando ninguém mais acredita. O mundo, dizia ele, pertence àqueles que conseguem suportar o tédio, o atraso, o silêncio e a resistência sem se desviar daquilo que escolheram. O resto é apenas movimento sem direção, uma sucessão de começos que nunca chegam a se tornar vida. Nietzsche acreditava que a fraqueza não termina na passividade. Quando é alimentada por tempo demais, ela se transforma em ressentimento. Esse ressentimento, dizia ele, é o veneno mais perigoso que o ser humano carrega dentro de si. É o sentimento de quem não pôde vencer e, em vez de reconhecer a própria impotência, começa a odiar aquilo que o supera. O ressentido não admite que fracassou. Ele reescreve a realidade para parecer moralmente superior. Se não consegue alcançar o poder, diz que o poder é corrupto. Se não conquista o amor, diz que o amor é ilusão. Se não vence, proclama que os vencedores são injustos. Essa inversão de valores é a armadura da fraqueza. Nietzsche via nisso a origem do que chamou de moral dos escravos. Uma moral criada pelos que não podiam dominar, mas que queriam sentir-se virtuosos. Em vez de buscar a força, decidiram glorificar a fraqueza. Transformaram a impotência em pureza e a submissão em virtude. Assim, o ressentido passou a se ver como vítima e o forte como vilão. Essa moral, dizia Nietzsche, é confortável porque alivia a dor do fracasso. Ela oferece um refúgio para quem não suporta o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo destrói a possibilidade de crescimento. Quem vive ressentido nunca se liberta, porque sua energia é gasta em justificar a própria fraqueza. O ressentido não cria, apenas reage. Ele não constrói seu próprio caminho, prefere apontar o dedo para os caminhos alheios. Vive em função do outro, do que o outro tem, do que o outro fez, do que o outro representa. E essa fixação o aprisiona, porque o mantém sempre dependente do que ele odeia. Nietzsche considerava o ressentimento uma forma de paralisia espiritual. É o contrário da ação. Enquanto o homem forte transforma a dor em movimento, o fraco transforma a dor em rancor. Para o forte, o obstáculo é desafio. Para o fraco, é ofensa. A cura, segundo Nietzsche, não está em eliminar a dor, mas em assumi-la como parte da vida. O ressentido tenta negar a dor fingindo virtude. O forte a aceita e a transforma em força. Por isso ele dizia que o caminho da grandeza começa quando o homem deixa de culpar o mundo e começa a reconstruir a si mesmo. O ressentimento é o eco do medo não resolvido. E quem vive dentro desse eco não encontra paz. Somente quando o indivíduo abandona a necessidade de comparar, julgar e culpar, é que a verdadeira força pode nascer. Para Nietzsche, superar o ressentimento é o primeiro passo rumo à liberdade interior. Sem isso, nenhuma vontade pode se unificar e nenhuma vida pode florescer. Entre as ideias mais polêmicas de Nietzsche está sua crítica à compaixão. Ele via esse sentimento, tão valorizado pela moral tradicional, como uma armadilha perigosa. Para ele, a compaixão, quando usada de forma inconsciente, não eleva o ser humano, mas o enfraquece. Nietzsche afirmava que há dois tipos de compaixão. A primeira nasce da plenitude, da força interior que transborda e quer ajudar porque pode. Essa é uma compaixão ativa,
criadora, que estimula o outro a se erguer por si mesmo. A segunda, porém, nasce da fraqueza, do desejo de se sentir bom, de aliviar a própria culpa ou de manipular através da piedade. Essa é a compaixão que destrói, porque cria dependência. Ele enxergava nesse tipo de compaixão um modo disfarçado de poder. Ao oferecer piedade em vez de respeito, o homem tenta dominar o outro pela via da bondade. Ajudar, nesse caso, não é libertar, mas manter o outro em posição de inferioridade. É como dizer: eu sou necessário para você e por isso você deve permanecer fraco. Nietzsche acreditava que esse impulso está presente em muitas relações humanas, no amor, na amizade, na política e até nas crenças religiosas. A piedade excessiva, segundo ele, é uma forma sutil de manipulação. Quem vive pedindo compaixão aprende a controlar através da fraqueza, e quem a oferece sem consciência muitas vezes busca reforçar o próprio senso de importância. Para o filósofo, a natureza rejeita tudo o que é falso. Até mesmo a bondade, se nasce da mentira, se transforma em veneno. A compaixão que protege demais impede o crescimento. A que perdoa sem medida destrói o senso de responsabilidade. E a que busca reconhecimento deixa de ser virtude, tornando-se vaidade. Nietzsche não defendia a crueldade. O que ele criticava era a piedade que humilha. Para ele, a verdadeira grandeza está em ajudar sem transformar o outro em devedor. O homem forte não precisa provar que é bom. Ele age com generosidade porque está pleno, e não porque deseja ser visto como justo. Essa diferença é crucial. A piedade movida pela fraqueza é um teatro moral. Já a piedade que nasce da força é magnanimidade. A capacidade de estender a mão sem diminuir quem a recebe. Nietzsche via nisso uma forma superior de virtude. Ajudar o outro a reencontrar sua própria vontade em vez de sufocá-la sob o peso da dependência. A compaixão, quando sincera, eleva. Quando é artifício, destrói. E talvez por isso o filósofo insistisse tanto que o caminho da força passa, antes de tudo, pela lucidez. Ajudar o outro é nobre, mas somente quando o gesto não serve para esconder a nossa própria fraqueza. Nietzsche via a força autêntica como algo que nasce de dentro e não de conquistas externas. Ser forte para ele é dominar o próprio caos. É alinhar todas as forças internas, até as mais contraditórias, em uma única direção. A isso ele chamava de superação de si mesmo. O momento em que o homem deixa de ser vítima dos próprios impulsos e passa a ser criador de si. A superação não significa eliminar as fraquezas, mas transformá-las em energia. O que o filósofo propunha não era um ideal de perfeição, mas de transformação constante. O homem que busca a força não foge de suas sombras. Ele as encara e as utiliza como matéria-prima para o crescimento. É como o ferreiro que usa o fogo, queima para forjar o aço. Nietzsche acreditava que o homem superior, aquele que ele chamava de Übermensch, não é um ser distante ou mítico. É aquele que aprendeu a viver em tensão, que compreendeu que o sofrimento é inevitável e que justamente por isso pode ser um mestre. Ele não foge da dor, mas lhe dá um sentido. Transforma a adversidade em força criadora. A vontade de poder, conceito central em sua filosofia, não é um desejo de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. É a força que nos leva a ordenar o caos interno, a criar valores próprios, a viver de acordo com uma direção que escolhemos conscientemente. Essa força, dizia ele, é o que distingue o homem livre do homem ressentido. O primeiro cria o próprio caminho. O segundo vive tentando destruir o caminho dos outros. A superação de si é também um ato de sinceridade radical. Significa admitir o que se é, sem adornos e sem desculpas. É reconhecer o orgulho, o medo, a vaidade e a ambição. Não para negá-los, mas para compreender como transformá-los em impulso vital. Nietzsche via nesse processo a única forma verdadeira de liberdade.
A liberdade não é ausência de limites, mas domínio sobre eles. O homem que se supera se torna o próprio fundamento. Não depende da aprovação alheia nem das estruturas externas para validar sua existência. Ele se sustenta na própria vontade, e é isso que o torna digno de confiança. Superar-se é um ato de coragem e também de humildade. Coragem para enfrentar o que se esconde dentro de si, e humildade para reconhecer que essa luta nunca termina. Nietzsche não prometia paz, mas grandeza. A paz é o descanso do conformado. A grandeza é o fardo do que escolhe continuar subindo. A verdadeira força, portanto, não é a ausência de queda, mas a capacidade de levantar quantas vezes for necessário, não por dever, mas por convicção. E é nesse movimento interminável de reconstrução que o homem descobre o poder mais raro de todos, o de tornar-se quem realmente é. Depois de analisar a fraqueza, o ressentimento e a força da superação, Nietzsche chega ao ponto mais alto de sua filosofia: o amor fati, o amor ao destino. Essa ideia resume sua visão sobre a vida. Amar o destino não é aceitar passivamente o que acontece, mas afirmar tudo o que a existência traz, inclusive a dor, o erro e o sofrimento, como parte necessária do que somos. Nietzsche viveu em meio a dores constantes, sofria de doenças, isolamento e crises mentais. Mesmo assim, transformou essa experiência em fonte de sabedoria. Ele não procurava escapar da dor, mas compreender seu valor. Dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. A força, portanto, nasce quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a dançar com ela. O amor fati é a atitude de quem diz sim à vida em todas as suas formas. É o oposto da resignação e também do pessimismo. O pessimista rejeita a vida porque ela dói. O resignado a suporta porque não tem escolha. Mas o homem forte, o que aprendeu a amar o destino, a celebra. Ele vê em cada dificuldade uma ocasião de crescimento, em cada queda, um convite à transformação. Nietzsche acreditava que amar o destino era o mais alto grau de força espiritual. É a prova de que a vontade humana pode não apenas suportar o mundo, mas afirmá-lo. Esse amor é uma forma de dizer: tudo o que aconteceu, mesmo o que me feriu, foi necessário para que eu me tornasse quem sou. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche critica Sócrates e Schopenhauer por negarem a vida. Eles viam o corpo como prisão e o sofrimento como algo a ser superado pela razão. Nietzsche, ao contrário, via a vida como campo de batalha, como arte, como fogo que molda a alma. Rejeitar o sofrimento, dizia ele, é rejeitar metade da existência. Aquele que ama o destino não foge da dor porque sabe que nela há potência. Aceita o caos como parte da criação. Aprende que o controle é uma ilusão e que a verdadeira liberdade está em participar da vida com intensidade, mesmo sem garantias. É nesse ponto que Nietzsche encontra o sentido da força. Viver sem precisar de promessas de salvação, sem depender de recompensas futuras, sem negar a tragédia da existência. O amor fati é, portanto, o culminar de toda sua filosofia. É a resposta à fraqueza, ao ressentimento e à desonestidade consigo mesmo. Quem ama o destino não precisa mentir para suportar o mundo, porque aprendeu a amá-lo em sua totalidade. Esse amor exige coragem, mas também lucidez. Coragem para enfrentar o que é inevitável, e lucidez para compreender que nada é desperdiçado. Tudo o que nos acontece, inclusive o que dói, participa da construção de nossa força. Para Nietzsche, o homem verdadeiramente forte não é o que domina o mundo, mas o que aprende a dizer sim a ele. E esse sim, pronunciado mesmo diante do sofrimento, é o que transforma a existência em arte e a dor em poder criador.